E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 8, tudo 10, 18h33. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto, ponto sem muita enrolação. Já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, qualquer seja um crítico, elogio, você pode deixar no comentário abaixo. Vem pro que interessa, que eu sei que vocês gostam de gráfico aqui, galera. Hoje meu setup tá um pouquinho diferente, deu uma modificada nele, como vocês podem ver. Achei mais bonitinho desse jeito. E aí, eu vou ficar desse jeito agora aqui, fazendo análise para vocês, tá? E o povo também perguntou se eu poderia botar aqui a marca d'água, para saber qual era o ativo que eu estava falando, então eu coloquei também um ativo aqui, né? A marca d'água do ativo que a gente está analisando, beleza? Vamos lá, galera. O que acontece? O Bitcoin, nesse momento, cotado a 62.409,18, faltando 2 horas e 25 minutos para fechamento de vela, né? E o Bitcoin aqui está fazendo... Pô, ele fez bonito ontem, né? Ele chegou a bater uma máximazinha ali de 64, 552,99 e acabou devolvendo tudo no mesmo dia. E a gente continua aqui abaixo, aqui na frequência 63 a 57,726. Então, essa aqui é a frequência normal do Bitcoin, ele tende a trabalhar, né? E o OBV, galera, o OBV ali, ó, ele fez aquele topinho máximo que foi ali, depois ele teve essa queda toda, começou a fazer topos bem abaixo desse último topo que ele fez, né? É aquela configuração que eu falo para vocês, né? Aquela configuraçãozinha, ó, a gente tem aqui essa LTB, aqui no OBV, pegando ali lá pelos meados ali de março, né? A gente teve uma queda bem significativa aqui também no mês de junho, né? E agora a gente bateu novamente nessa região, então a gente estava falando para vocês dessa resistência, né? Do Bitcoin ele não querer passar dessa região. E a gente está aqui brincando aqui justamente nessa linha. O que é importante para o Bitcoin é justamente romper essa linha de tendência de queda, né? Então, o certo é a gente romper para a gente ficar feliz da vida, né? Porque o Bitcoin está trabalhando aqui, né, nessa região, ele tem que vir, romper, voltar para testar e pronto. A demanda, mais demanda entrando no Bitcoin, então isso vai fazer com que aí o ativo ele suba mais, né? Então, é isso que a gente está... Poxa, é isso que a gente está esperando aí para o Bitcoin. Então, enquanto ficar andando aqui perto dessas linhas, né, é um pouquinho perigoso para o Bitcoin aí, tá? Dá um pouquinho de desânimo para a galera, mas de fato é isso que está acontecendo, né? Por isso que o Bitcoin ele não está conseguindo romper essas regiões. E agora a gente está fazendo um teste de demanda em cima da VW, né? E o que me abriu aqui um pensamento, poderia nós fazermos isso aqui? Por que a gente tem uma ondinha 1 aqui, 2 aqui e 3 aqui? Cadê, meu garoto? Ué, peraí. Peguei errado. Ó, esse ponto aqui, pronto. Exatamente. A gente poderia fazer essa configuração. E olha que interessante que ela bate muito com a frequência lá que o Bitcoin, eu falo que está trabalhando, que é de 63 a 57, que é justamente essa linha lilás aqui, roxa, sei lá, com essa linha vermelha que está aqui. Então, ela está batendo justamente nesse ponto, né? Então, se tu for pegar aqui, ó, teria aqui essa primeira onda, aí a gente fez aqui a segunda onda, não conseguimos romper essa região e possivelmente para fazer uma nova onda para vir buscar essa região. Então, nota que eu sempre falo para vocês que a frequência normal do Bitcoin trabalhar é justamente nessa frequência, entre 63 a 57. Então, tudo que tiver aqui de movimento dentro dessa caixinha aqui, dentro desse retângulo, para mim, é uma frequência normal que o Bitcoin ele tende a trabalhar. Isso aqui não é para colocar medo em alguém, né? Mas a gente está vendo que a gente tem essa possibilidade. Só que, olha só, essa possibilidade aqui, ela, de fato, ela pode sim ocorrer, mas lembrando que a gente tem uma atividade profissional no dia 1º, que é justamente esse candle. Então, se a gente for pegar aqui e levar à risca esse último candle que a gente fez aqui, ó, eu vou pegar ele lá do comecinho ali até e marcar aqui os 50%. Então, praticamente, o que está acontecendo? A gente está brincando aqui perto dos 50% dessa barra de atividade profissional do dia 1º de outubro. Então, olha só como está servindo de resistência nessa região. E eu não tracei a média lá para vocês, vou já traçar de novo. Então, enquanto o preço ele estiver acima dos 50, eu tenho um cenário positivo para o Bitcoin. Então, ele pode vir fazer essas regiões aqui, ele pode começar a subir. No momento que ele perde os 50%, essa margem aqui
para vir buscar essa região de 57, ela já fica mais evidente, né? Então, ele pode muito bem fazer isso aqui para poder pegar a retomada do fluxo comprador, até mesmo porque tem muita gente comprometida nessa região, de fato, tem muita gente comprometida nessa região aqui, e aí pegaria esse ponto importante, né? Aqui também é interessante porque aqui é um topo nessa região. Geralmente o mercado vem aqui e limpa essa galera para depois fazer o movimento de alta. Então, assim, é uma possibilidade, tá? Então, a gente perdendo 50% dessa barra do dia primeiro, abre essa oportunidade para o mercado fazer essa armadilha aqui. Mas lembrem-se que, além disso aqui, a gente tem a nossa querida VWAP Midas, que está passando nessa região aqui, que foi justamente desse ponto. Não foi maior do que essa, né? E, inclusive, eu acho que eu coloquei essa aqui, acho que é um pouquinho mais para baixo, mas essa aqui eu coloquei por quê? Porque foi o ponto de defesa desses players aqui. Então, atualmente, ela está nos 59.322 mil dólares, né? Então, o mercado, sim, ele pode fazer esse movimento, mas aqui a gente tem um Midas aqui. Então, o mercado ele pode nem fazer, pode bater aqui nessa região e começar a subir. Mas eu creio que se o mercado, de fato, ele romper essas regiões, né, na região de 50%, eu creio que ele vai limpar essa galera aqui, pode vir a buscar até 55%, porque está rompendo esse último fundo, pegaria mais liquidez, então aqui poderia ter mais volume envolvido para depois fazer esse movimento de queda. Ou seja, é um ABC normal aqui, né, que a gente está olhando nessa região. Então, eu peguei, não tracei esse último fundo aqui, porque ele rompeu aqui, mas vamos ver aqui rapidamente. Eu já tinha traçado para vocês aqui desse último fundo. Olha lá. É justamente onde está dando, lá no 57.594,60. É exatamente onde está dando o preço médio dessa galera que entrou comprado aqui. Ele fez esse movimento aqui, pegou liquidez e botou novamente aqui para cima. Eu não vou deixar plotado, porque senão vai ficar muita informação, tá? Então, o Bitcoin, ele está em uma situação aqui, até o momento, é uma situação tranquila. Falta aí 2 horas e 19 minutos para fechamento dessa vela. E se a gente fechar abaixo de 50%, a gente já corre o risco de ter uma desvalorização aqui, tá? Então, aqui, se eu for botar abaixo dos 50%, a primeira seria aqui na VWAP, seria de 4%, 4,32%, e aí a segunda aqui seria aqui no 100% da onda, seria ali 6,87%. E nos 127% seria uma queda aí aproximadamente 9,96%, de 10% para o Bitcoin. Seria uma queda interessante? Eu não queria, né? Eu não queria, mas é uma possibilidade, eu não posso omitir isso aqui para vocês, tá? Então, isso aqui, tudo que está desenhadinho aqui, é uma grande possibilidade de acontecer caso os 50% dessa barra de atividade profissional for violada, for rompida. Fechou abaixo aqui, tentou voltar, não conseguiu, o grande risco de chegar aqui e vir buscar uma frequência que é normal, que é entre os 63 e 57. Galera, isso é normal. Eu sei que assusta muita gente aí, mas não tem nada demais do mercado fazer uma correção dessa aí, tá? Então, seria uma correção normal. Então, essa rejeição aqui nesse ponto é justamente por conta daqui, galera, né? Então, a gente está em uma situação um pouquinho complicada, né? Uma situação um pouquinho complicada aqui. Quando a gente vem aqui colocar para um gráfico semanal da vida, aqui, ó. Eu tô vendo aqui que o meu OBS, ele tá dando uma travadinha, ele não tá acompanhando certinho não, tá vendo? Tá dando um delayzinho aqui, não sei por quê. Depois eu vou até ver isso. Então, no gráfico semanal, a gente consegue ver, olha só que interessante, no semanal, a gente tem esse ponto aqui, né? Para quem tá seguindo já sabe essas marcações todas, só que nesse dia aqui, ó, nessa semana aí de agosto ali, né? Começando ali dia 5, a gente teve uma atividade ali nesse ponto, a gente consegue ver aqui, né? Então, por isso a gente marca esse ponto. E aquela mesma coisa que eu falo para vocês sempre, que é a mesma coisa que está acontecendo lá no gráfico diário. Pego o candle, marco esse candle aqui e coloco no 50%. 50% mais ou menos nessa região que a gente rompeu 50%, não. Ficou em cima da Midas, novamente aqui, e começou a subir. Então, novamente, tem a margem para corrigir até os 50% novamente para poder fazer esse movimento. Então, é normal o mercado trabalhar nessa região aqui. Mas olha só que interessante. O nosso querido OBV, ele está vindo justamente testar a VW, né? Ou seja, então o mercado, toda vez que bate nessa região aqui, ele tende a subir. Não toda vez, né? Mas, teoricamente falando, o mercado ele vem, bate aqui, começou, e começa a entrar demanda novamente. Então, é justamente, praticamente,
onde a gente está, né? Está bem perto. Eu acho que chegar um pouquinho mais aqui perto aqui dos 50 é mais ou menos onde está essa região para o mercado pegar aqui demanda e vir aqui para cima. Então, o Bitcoin, na minha humilde opinião, ainda está tranquilo, tá? A configuração que o Bitcoin está fazendo é uma configuração altista, não tem como dizer que isso aqui não é altista, tá? Só que, obviamente, que vai acontecer essas correções. E essas correções aqui do Bitcoin, a gente estava falando antes de acontecer para vocês, né? Então, para quem me segue aqui, está sabendo dessas correções aqui repentinas, que a galera fica com medo aí, falando de guerra, que não sei o quê, das econômicas, que está esperando, e toda semana agora vai. E toda semana, agora essa semana é importante, essa semana é importante. Cara, pelo amor de Deus, né? Então, fica muito claro aqui pra gente aqui, né? Que acompanha aqui o volume, que acompanha o que realmente está acontecendo por detrás dos gráficos. Então, se tu for pegar aqui agora e colocar um gráfico mensal, vamos ver aqui um gráfico mensal, a gente consegue perceber também outra coisa interessante. A nossa VWAP, ela tá chegando, VW está chegando perto do preço ali, né? Perto do volume ali. Isso é muito importante, que geralmente quando bate, a gente tem uma queda e toma alta. Bateu aqui perto da VW, subiu, né? Bateu aqui, rompeu, vim para baixo. Rompeu novamente para cima. Então, esse ponto, esse encontro aqui é muito interessante. Então, quando for pegar aqui esse gráfico aqui mensal, você vai perceber que a gente ainda não rompeu ali a região dos 60, no gráfico mensal está 67, né? 67,496 ponto alguma coisa. Que seria um ponto interessante para a gente romper. Aqui eu estou traçando todo esse movimento dessa onda aqui e jogando ali 382,110, mais ou menos, que seria ali o ponto principal de todo esse movimento aqui de alta aqui do Bitcoin, isso em gráfico mensal, tá, galera? Isso em gráfico mensal, certo? Beleza? Dito isso, vamos aqui ver como é que tá nosso amigo USDT.D, que é a dominância do Tether, né? É o que o Tether está aprontando aqui. Então, a gente chegou a bater, olha como eu falo de frequência para vocês, a gente bateu lá praticamente 5,19, começou a subir, rompeu a região de 5,61, tinha tudo, cara, tudo para o mercado chegar aqui e vir para baixo. Ele não fez isso, né? Ele já pegou, subiu aí no dia de hoje, né? No dia de hoje ele já veio aqui e começou a subir, ficando acima do 5,61, que abre uma possibilidade alta disso aqui acontecer, que eu estou falando para vocês. Essa correção aqui, justamente estou falando dela para vocês, porque a configuração que o USDT está fazendo é uma configuração altista. Porque, olha só, ele ganhou 5,61, ou seja, ele tinha tudo para aqui nesse ponto, para chegar e vir buscar pontos 5,19, só que nesse momento ele rompeu para cima. Então, ele tem mais possibilidade de vir buscar região de 6,07. Tá? Então, essa região aqui fica muito mais nítida aqui para mim, para vir buscar essa região. E se isso aqui de fato acontece, mesmo que seja para vir buscar uma VW aqui, uma Midas, aqui no 5,87, e o Bitcoin ele tende a corrigir um pouco mais forte para vir buscar a região de 57,726. Então, é justamente por isso que eu estou falando para vocês de uma possível correção aqui, para vocês ficarem atentos a essa correção, porque a gente está muito perto da VW e muito perto aqui dessa linha de tendência de queda, tá? No OBV. Não estou falando do Bitcoin, estou falando do OBV, tá? Então, aqui a gente tem que ficar atento nessas regiões aqui, justamente por conta dessa configuração. Agora, se o USDT ele fecha abaixo dos 5,61, abre mais uma margem para o mercado vir dessa vez buscar novamente 5,19. E se isso aqui acontece, se esse movimento no USDT ele acontece, teoricamente a gente vai ter alta no Bitcoin, ou seja, a gente vai romper a região de 63.829,19 e vir buscar, quem sabe, 50% que está ali nos 66 mil dólares, tá? Para isso aqui de fato acontecer no Bitcoin, a gente tem que fechar abaixo dos 5,61 e de fato aqui a dominância vir buscar ali 5,19, tá? E veja que tem margem, né? O último topo do OBV no STT está ali, ó, nessa região. Olha a distância que tem. Agora a gente fez 3 topinhos aqui também nessa região aqui, ou seja, né, a gente não rompeu ainda, o que é importante. Então a gente tem margem para cair pelo menos na VW aqui. É bom cair e romper tudo aqui para baixo. Isso aí que seria interessante. Nota que a gente tem um play que está aqui nessa região e também a gente já perdeu os 50% dele. Esse camarada aqui, se eu for botar no que vou botar os 50% que está passando nessa região,
e nota que a gente bateu no 50 e está caindo novamente. Então, o correto aqui é o mercado ele romper o 5,61 e vir buscar isso aqui, ó. E aí ele está batendo praticamente na região de VW. É isso que eu quero que aconteça aí com o SDT, porque se isso aqui acontece no SDT, pode escrever que no Bitcoin a gente vai ter alta, obviamente, porque esse gráfico aqui é o irmão do Bitcoin, só que ele é o irmão chato, entendeu? É diferente. Então, quando esse mercado aqui ele tá chato, o Bitcoin tá caindo. Então, a gente tem que precisar aqui, né, que ele fique tranquilo, que ele venha perdendo esse 5,61 para vir buscar 5,19. Aí sim, ele está tranquilão, ele vem caindo aqui, aí o Bitcoin ele tende a subir. É isso que eu espero aqui para o nosso querido SDT. Mas nesse momento eu não posso falar nada, porque falta 2 horas e 11 minutos para o fechamento de vela. A gente não sabe se vai fechar acima do 5,61 ou abaixo do 5,61. Abaixo do 5,61, eu já acredito que o mercado ele vai vir buscar novamente, tentar buscar 5,19. Então, isso aqui para o Bitcoin, ou seja, essa correção que eu estou falando para vocês em 3 ondas aqui para baixo, ela já fica um pouquinho menos, né, na cara ali, tá? Agora, se o mercado ele continuar assim, acima do 5,61, a frequência de 5,61 a 6,07. Então, é muito provável que o Bitcoin ele tende a corrigir um pouco mais forte por conta da configuração, beleza? Quando a gente também vem aqui na outra plataforma aqui, que eu gosto de ver, o nosso querido Market Profile, ou perfil de mercado, como vocês gostam de chamar, a gente está em uma região ali de 63,152,61, que é a região de suporte, resistência. Tá vendo aqui, ó, a região de resistência. Então, essa região de resistência é justamente onde a gente está nesse ponto aqui. Se a gente for passando aqui, a gente já deixou outras para trás, ó, tá vendo? Esse ponto aqui tudo para trás. Mas agora a gente precisa, de fato, ganhar esse ponto aqui, ó. Então mais uma deixazinha aqui, ó, para ele fazer esse movimento de queda, porque a gente está aqui no 70% desse volume, né? Então aqui a gente está em um nível de resistência. No Bitcoin a gente está em um nível de resistência, O SDT aqui ficando tranquilo, né? Tá ficando chato, na verdade, aqui, então, acima do 5,61. Então, cara, tem muita cara que o mercado ele pode sim vir quedar mais aqui um pouquinho, tá? Então, vamos ficar esperto aí com o SDT, vamos ficar olhando. Então, o Bitcoin está em uma região de resistência total, né, nesse exato momento, certo? Vamos ver aqui rapidamente como é que tá aqui as liquidações. A maior liquidação que teve foi essa aqui, cara, né? A gente teve o maior volume, na verdade, que foi aqui no dia 5 de agosto, né? Esse maior candle aqui, ou seja, bastante volume, aqui, bastante liquidez aqui nessa região. Quando a gente olha aqui, a gente consegue perceber que essa liquidação dos comprados aqui nessa região aqui, ó, a maior que teve foi só essa aqui, né? Que foi 17 de agosto, que foi aqui, ó, que pegou toda essa alta aqui no Bitcoin. A gente fez praticamente aqui, né, 70% dela dessa liquidação. E a gente nem andou quase nada, né? Por isso que eu falo, quando a gente tem bastante liquidação aqui, o mercado ele não perde 50, não perde a VW, não perde a Midas aqui, é sinal de absorção, não tem como, cara. É muito provável que seja absorção. Então, por isso que eu falei para vocês que aqui é onde a absorção, isso aqui está muito claro para a gente aqui também, né? Certo? Então, aqui essa liquidação aqui, a maior que teve foi só lá em 17 de agosto. Foi 17 de agosto? 17 de agosto de 2023. Então, essa aqui foi a maior. Depois disso aqui, a gente não teve tanta liquidação. Aqui, a gente teve uma liquidação interessante. Beleza? Certo? E aí, quando a gente vem aqui o que a galera está fazendo, né? O que os nossos amigos sardinhas estão fazendo. Vamos ver o que eles estão fazendo aqui no gráfico de 1 hora. Não, meu filho, eu quero de um dia, né? Ó, que começaram a vender o mercado subir. Aqui eles começaram a comprar e o mercado caiu. Está aqui vendendo aqui nessa região ainda, né? Então aqui está nesse parâmetrozinho aqui. Então aqui eu espero que eles façam isso aqui, ó, vendam, né? E aí fica mais tranquilo também para a gente aqui, certo? Vamos ver aqui rapidamente como é que está aqui nossos ETFs. Os ETFs aqui a gente fechou no dia 4 com 25,59 milhões de dólares, né? Positivo. Depois de 3 dias aqui negativo aqui nos ETFs, a gente fechou 25,59 milhões de dólares aqui no dia 4. No dia 7, que foi ontem, a gente fechou com 235,19 mil dólares, galera, de entrada aqui, né, nos ETFs.
beleza? Aqui tá para quem comprou, quem que não comprou, né? A gente teve uma entrada aqui de 97,88 milhões de dólares, aqui só da BlackRock, né? 103 aqui da Fidelity, né? O que investe 12,103 bilhões, 13,09 bilhões, 5,37. Então a gente teve bastante. Ninguém despejou, não. Nossa queridinha não fez nada. A Grace sempre desmancha, né? Não fez nada aqui ontem. Não fez nada. Mas o importante é que a gente fechou positivo, né? 235,19 milhões. Ainda não saiu de hoje, né? De hoje a gente ainda não viu aqui, mas a gente está positivo aqui nos ETFs, certo? Galera, foi uma atualização super rápida para vocês, beleza? Não nada demais. Cara, eu li aqui, eu pensei que não estava gravando. 20 minutinhos de vídeo, né? Então, o que eu quero falar para vocês aqui, recapitulando, coisa rápida, a gente está em uma situação que sim, a gente corre o risco de fazer esse movimento aqui para baixo. A gente tem que observar como é que anda o nosso querido USDT. Pode ver que ele até se afastou um pouquinho aqui da linha, né? Ele já está aqui a 5,63. Fechamento acima aqui, corre um sério risco aqui do Bitcoin ele fazer uma correçãozinha um pouquinho mais, né, salgada. Talvez não tanto, porque como a gente tem essa atividade profissional no dia 2, os 50% dele está passando mais ou menos aqui, ó, nessa região. Então, isso daria mais ou menos aqui perto aqui dessa região de 60, mais ou menos, né? Aí, se romper tudo aqui, aí já era, né? Se romper tudo aqui e vir para buscar a região de 6,07, não tem como. A gente vai fazer essa correção aqui de 57 a 56, mais ou menos, tá? Então, vamos ficar atento com esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui que vai mandar no jogo, tá bom? Vamos ver como é que vai ser o fechamento dele. Falta 2 horas e 5 minutos exatamente para fechamento, certo? Outra coisa que eu ia falar para vocês, vamos ver aqui rapidamente. Eu falei que ia falar do petróleo. Vamos lá, rapidão. Eu falei que ia falar para vocês do petróleo. Acabei não falando para vocês do petróleo. Vamos aqui botar no gráfico semanal, que eu tenho todas as marcações do petróleo. Então, o petróleo, o que acontece? Teve uma coisa interessante. O petróleo, se tu for ver, a gente está aqui em uma configuração também baixista, né? Fez o último fundo ali em setembro de 2023. A gente pegou aqui em abril. Depois disso, só queda, só desmancha aqui, né? Então, teve muito desencarteiramento aqui. Só que agora a gente chegou em um ponto que tá vendo que a gente não tá mais renovando, né? Então, a gente chegou em um ponto aqui que esse fundo aqui já foi maior. Esse fundo aqui não. Esse fundo não foi renovado, né? Então, a gente teve um topinho aqui. 2 topinhos praticamente aqui no gráfico semanal do petróleo. Então, isso é o que abre um alerta pra gente. Por quê? No petróleo, na semana aqui, ó, tá começando ali 30, né, 30 de setembro, nessa semana aqui, a gente fez uma barra de atividade profissional. E eu sempre falo isso para vocês. Esse aqui eu não vou pegar lá, eu vou pegar daqui, ó. Faz isso aqui, puxa, marca os 50% e vê como é que está a situação. Qual é essa situação aqui do petróleo nesse exato momento? O petróleo, né, ele chegou, teve uma entrada ali, essa entrada está muito nítida aqui, que foi que a gente tem mais dominância aqui da parte comprada. E a gente tem essa margem aqui, ó, de queda. A gente tem essa margem de queda. Passou dos 50%, aí sim começa a ficar mais tranquilo. Se não passou dos 50%, aí o mercado ele pode pegar aqui, subir e vir bater região de 18,84,51 novamente, né? Então, assim, a configuração que o petróleo fez foi uma configuração aqui que geralmente é de alta, galera, tá? Então, a confusão toda aí no Oriente e tal. Então, a configuração toda que o petróleo está fazendo de alta. Se tu for pegar aqui e largar um gráfico diário, tu vai ver que a entrada foi aqui, ó, no dia 1º de outubro. 1º de outubro você vai pegar aqui e você vai fazer a mesma coisa. Vai marcar os 50%. O que está acontecendo com o preço? O preço está lá em cima. Agora que a gente teve uma quedinha interessante aqui para vir buscar 77,18, mas isso não quer dizer nada. Essa queda do petróleo não quer dizer absolutamente nada. Porque o petróleo ele pode quedar até 50% tranquilo para poder fazer esse movimento de alta aqui, tá? Então a galera começa a ficar, não, mas o petróleo caiu. Cara, o petróleo está em uma situação aqui que ele está configurando uma alta, tá, galera? Ele está configurando uma alta aqui o petróleo. Então veja que depois daqui, desse último topinho aqui, o último fundo, a gente não renovou mais. A gente não renovou mais o ABV. E aí a gente teve uma entrada aqui, nota bem, 25, teve uma entrada 26, teve uma entrada no dia 1º. Então, se eu for marcar todos esses candles, vamos aqui, ó. Ixi, agora para marcar é complicado que eu não... Foi nesse camarada aqui e nesse, né? Vamos lá.
Foi nesse camarada aqui, eu marco 50. Foi nesse camarada aqui, eu marco mais 50. Nesse camarada aqui, foi nesse aqui, eu não sei. Enfim, o que eu quero dizer para vocês, todos esses dois players que entraram aqui, e esse camarada que também está envolvido, o preço está muito acima do 50% dele. Ou seja, a gente tem mais para os compradores, não tem como negar isso aqui. A não ser que realmente o mercado venha aqui e desabe tudo aqui. Eu acho um pouquinho improvável isso acontecer, né? Mas o petróleo, ele está justamente fazendo aqui um indício de alta, tá? Obviamente que a gente pode ter essas correções aqui para vir buscar 50%, ou seja, 50% aqui do petróleo seria ali em 74,67 ali o barril, né? Mais ou menos isso, para poder subir novamente. Se perde aqui, aí a gente começa a trabalhar com essa frequência de 70,12. Mas o mercado aqui, ele está entre os 77,06 a 84,51. Então, a configuração que o petróleo está fazendo agora, nesse momento, é uma configuração de alta, tá? É uma configuração de alta. Só que quando eu falo configuração de alta, eu quero dizer também que o mercado ele tem sua margem para cair, normal, que é justamente os 50%. Então, ele teria uma margem de queda, mais ou menos do ponto que ele está agora, mais ou menos aqui, ó, de 3,48. Então, mesmo o mercado caindo aqui, a configuração ainda é de alta, num gráfico semanal aí do petróleo, tanto no gráfico semanal como no gráfico diário, tá? Então, a gente, perdão, a gente tem, falta 3 dias e 1 hora, mais ou menos aqui, né, para fechamento desse gráfico semanal. Vamos ver aqui um gráfico mensal aqui do petróleo, vamos ver como é que está a situação. Gráfico mensal, a gente não olha muita coisa. O gráfico mensal fez esse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui no gráfico mensal do petróleo. Tá vendo aqui o que acontece? Ó, o mercado tentou vir buscar 50%, ou lá para baixo aqui. A gente não está conseguindo renovar mais o fundo aqui no ABV, aqui, ó. Por mais que renovou aqui, a gente não está conseguindo renovar aqui no ABV. Certo? Então, no gráfico mensal, tranquilo. Mas, geralmente, a gente olha semanal para ver como é que está a situação e gráfico diário. Então, no semanal, a gente ainda está, assim, na VW, perto da VW. O interessante seria romper essa região, mas nota que a gente não renovou mais fundo. Pode ver que o último fundo aqui a gente não renovou mais. E no gráfico diário, tu vai ver a mesma coisa. Só que no gráfico diário aqui a gente já rompeu, né? No gráfico diário, tu vai ver que a gente... Olha só. Tu vai ver que a gente já pegou aqui no gráfico diário, começando daqui, eu vou começar daqui. Meados de julho de 2024 foi só desova de posições. Chegou agora aqui, opa, não está mais renovando. Chegou aqui, não está mais renovando, fez a captura aqui e jogou para cima. Agora, o jogo virou, né? Falando assim do gráfico, né? Então, o mercado aqui ele começou a vir aqui. Então, ele pode quedarzinho para buscar essa região aqui e começar a subir novamente. Tá? Por isso que eu falo que a configuração aqui é uma configuração de alta. Beleza? Então, vamos ficar atento com o petróleo aí, porque, né? Ainda mais com tudo que está acontecendo, né? A galera fica meio que desesperada. Mas está tudo monitorado aqui, tudo certinho. Beleza? Galera, então é isso que eu passo para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, pode deixar no comentário abaixo. 27 minutos de vídeo aí para vocês. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Até mais. Boas operações a todos.